Vamos orar, irmãos, entregando a Deus nossa alma. Amado Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Quero agradecer porque nós temos acesso ao conhecimento. Nós não somos, Pai, donos da verdade, e nós sabemos disso. Nós temos limitações, existem assuntos dos quais a gente nem tem acesso a tudo de forma conclusiva, mas eu gostaria de pedir, ó Pai, que pelo Espírito Santo, o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos procurar o conhecimento, que nós possamos usar os recursos disponíveis e que a gente tenha, Pai, o máximo conhecimento possível. Eu quero orar, ó Pai, pedindo que o Senhor esclareça o tema dessa aula para nós, que ele seja, Deus amado, claro, aplicável, que nós tenhamos capacidade, Deus, de compreender isso e de ver como esse tema se aplica em nossa vida diária. Pedimos tudo isso, Pai, no nome de Jesus, e também na expectativa de que esse conhecimento vai mudar o modo como nós encaramos nossa vida. É por Cristo que oramos. Amém. Pessoal, a gente está falando já há alguns dias sobre alguns elementos da cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como nós interpretamos a vida. Então, a opinião que temos, o modo como nós encaramos os eventos da vida. Existe Deus, quem criou, é só isso, tem vida depois disso, como que é? Uma série de perguntas. Nas aulas anteriores, eu comecei falando com vocês um pouco sobre esse nosso mundo, sobre a nossa criação, sobre o universo em que nós vivemos. Eu tenho mostrado para vocês que nós, na medida em que acreditamos na palavra e acreditamos em Deus, nós não temos a menor dificuldade de acreditar que Deus criou todas as coisas e que Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Muitas vezes a gente pode ficar meio desorientado pensando assim: qual o meu propósito, para que isso foi criado, o que motivou alguém a criar tudo isso, ainda mais num mundo complexo, bagunçado e mau como o nosso. Aí uma série de perguntas. E cá entre nós, irmãos, eu creio que a maldade do mundo, o caos do mundo, se torna o elemento mais difícil para a nossa aceitação da vida que Deus criou. Não é que Deus criou a maldade, não é que Deus criou o mundo corrompido. A palavra de Deus até diz lá no início do livro do Gênesis, que significa começo, que no ato criativo de Deus, Deus viu que todas as coisas eram boas, e Deus então criou tudo de uma maneira perfeita, apesar de não ser nada difícil entender isso. Um Deus perfeito cria algo perfeito, mas quando Deus cria o ser humano com habilidades e capacidades e liberdades, o ser humano então, ele tem potencial de fazer escolhas que promoveriam o bem nessa criação de Deus, ou como nós conhecemos a história, o homem foi agente da própria maldade para que ela entrasse nessa nossa história humana. Então daí a gente logo poderia dizer que o grande problema da nossa criação não é assim, o outro, não é o serial killer, não é o ladrão. Irmãos, o problema do mundo somos nós, eu e você. A verdade é que nossas ações ruins, elas são um problema, como também as nossas omissões. Então, quando a gente olha a dificuldade que nós vivemos nesse mundo, ela é fruto das nossas ações e das nossas omissões. Então, eu não preciso ir longe para falar que o mundo é complicado, para dizer que o problema é o outro que é mau, que tem um rótulo assim: esse é ladrão, ele é mau. Mas só porque o Tiago não é ladrão significa que ele é bom, que eu não desequilibro a ordem ideal desse mundo? É claro que eu coopero para que o mal exista, e assim é você e todo mundo. Então, quando a gente começa a falar do mundo, a gente logo pensa assim: mas Deus é muito doido, né? Ele está meio errado, porque Ele criou esse mundo tão complicado. E se o mundo se complicou, por que Deus não interviu ainda? Por que Deus não entrou na história e fez assim, tirou esse tal Satanás que existe? Por que Deus não arruma tudo? As pessoas estão perguntando isso o tempo todo, né? E olha, tudo isso a Bíblia responde.
Para tudo isso há resposta. E na semana passada eu mostrei para vocês o que é uma chave para a nossa compreensão. Na carta aos Efésios, a Bíblia disse que nós somos criados para ter relacionamento. Somos seres criados para relacionamento. Irmãos, isso é um fato inegável. Nós sabemos disso. Alguns mais extrovertidos, outros mais introspectivos, nós queremos estar com pessoas. Alguns com muitas, outros com pessoas especificamente, mas é por isso que a gente convive com a família, com os amigos, em clubes de afinidade, né? Seja futebol, seja dança, seja alguma coisa outra que a gente faz, a gente está sempre envolvido com pessoas. Mas o fato de que a gente convive com pessoas não pode fazer a gente esquecer daquilo que Paulo disse no capítulo 6 de Efésios. A nossa luta não é contra sangue e carne. Por mais que nós estejamos vivendo em um mundo onde nós nos relacionamos com as pessoas e nós vemos a maldade nas pessoas, a nossa grande luta não está essencialmente vinculada com as pessoas. Não é essencialmente assim, o meu vizinho me prejudica, o meu patrão ou o meu inimigo, se é que tem um inimigo, eles é que me prejudicam. Aí a gente olha para o mundo e começa a andar por aí pensando assim, fulano é meu inimigo, fulano quer meu mal, e assim por diante, quando a Bíblia lhe diz, e eu já falei disso na semana passada, é que a nossa luta, ela é contra os espíritos que estão por trás desse mundo visível. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os governantes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial, ou seja, no plano invisível. Aí nós falamos um tanto desse assunto semana passada, e eu vi, né, que ficou assim, um monte de interrogaçõezinhas assim, né? Aí eu olho assim e falo, ficou, aí o Luiz orou, falou, Deus, a gente está com dúvida aqui e ali, e conversava com uns e outros, porque vem uma série de perguntas sobre esse assunto. Irmãos, eu não ignoro isso, né? Gera uma grande questão assim, nossa, como funciona isso? Bem, hoje eu quero só dar uma pincelada e vou abrir para uma troca de ideias, mas só para a gente entender, irmãos, a Bíblia ela é clara e enfática quando diz que as gerações elas dão lugar a outras gerações, mas que numa perspectiva do mundo espiritual, com interferência no mundo físico, existem anjos maus, existe Deus, existe o que nós chamamos de Satanás. Aí, quando a Bíblia menciona isso, ela mostra que o que há nesse mundo espiritual interfere diretamente no que acontece no nosso mundo físico. Para vocês terem uma ideia, a expressão espíritos maus, ela é citada 6 vezes em Mateus, Lucas e livro de Atos. A expressão espíritos maus. A expressão espíritos imundos, que é algo semelhante, ela aparece 23 vezes. No Evangelho de Lucas, por exemplo, a palavra deixa claro que espíritos imundos são semelhantes ou termos equivalentes ao que nós chamamos de demônios. Então, irmãos, é um fato, né, que a Bíblia menciona isso. Por mais que seja bastante ruim, estranho ouvir isso, né? Porque parece que existe um esforço muito grande para dizer que o corpo físico e o mundo físico é tudo que existe, né? Que é tudo que existe, que não tem nada por trás disso. Mas a Bíblia fala, irmãos, que da mesma forma que Deus criou nós seres humanos, que Deus criou os animais, as criaturas visíveis, a Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, que na pessoa de Cristo foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, quando eu admito que Deus criou a mim e que Deus criou esse mundo, a palavra fala em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 em diante, que em Jesus Cristo todas as coisas foram criadas. Logo então, os anjos foram criados, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14,
E isso sem mencionar os versículos anteriores, que os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que vão alcançar a salvação. A Bíblia menciona os anjos como agentes de Deus. A Bíblia menciona anjo, a Bíblia menciona arcanjo, a Bíblia menciona serafim, a Bíblia menciona querubim. A Bíblia faz menção desses termos. São classes, fica subentendido isso, né, lendo as próprias passagens, que são partes desses seres criados por Deus, que estão a serviço de Deus. A Bíblia fala, né, que o Gabriel é um anjo que fala em nome de Deus. A Bíblia fala que Miguel é um arcanjo, ou anjo principal, entre os principais. A Bíblia fala de serafim lá em Isaías capítulo 6, e menciona o termo querubim algumas vezes em mais passagens. Isso mostrando que são então agentes de Deus. Até aí então, tudo bem. A Bíblia menciona os anjos. Estão a serviço de Deus, a serviço dos planos de Deus. Mas a Bíblia também narra que existem aqueles que são maus. A Bíblia menciona os demônios, ou espíritos maus, ou espíritos imundos, possuindo pessoas, atormentando pessoas, oprimindo pessoas. O Antigo Testamento faz algumas menções, mas o Novo Testamento, ele traz uma enxurrada de eventos desse tipo. Até aqui estou falando só coisas genéricas, né, irmãos? Coisas básicas. Mas uma coisa que eu estava percebendo, e quanto mais eu estudava, mais isso ficava visível, a opinião de quase todo especialista é que eventos como aqueles que aconteceram nos dias de Jesus, eles são muito diferentes. Quando a gente lê os evangelhos, irmãos, parece mesmo que houve uma incidência muito grande de ações de Satanás e dos seus anjos ou seus demônios. Parece que o ministério terreno de Jesus fez com que se levantasse grande oposição, e Jesus o tempo todo estava lidando contra casos de pessoas possuídas, oprimidas por espíritos malignos. Eu estava lendo vários autores, bíblicos, e muitos deles concordavam com isso, que a vinda de Jesus, o Filho de Deus, para cumprir o plano que Deus já vinha traçando há milhares de anos, fez com que houvesse, vamos dizer, um levante, uma rebelião de Satanás de muitas formas. E a gente não vê em nenhuma passagem da Bíblia, com tanta frequência, Jesus ou os servos de Jesus combatendo o mal, o lado mal desse mundo espiritual, de uma maneira tão óbvia. Aconteceu muitas vezes. A Bíblia menciona, no caso daquele endemoniado gadareno que tinha muitos demônios. A Bíblia menciona lá em Lucas 13, uma mulher que vinha há 18 anos sofrendo de uma enfermidade que na verdade foi causada por um espírito mau dentro dela. E a Bíblia menciona vários outros casos em que espíritos maus dentro daquela pessoa produzia a mudez e produzia outras enfermidades. E quando nós lemos o ministério de Jesus, com muita frequência, a Bíblia fala, e Jesus curou toda sorte de doenças e expelia muitos demônios. O tempo todo aquilo acontecia. O próprio Senhor Jesus, como diz no capítulo 4 ali de Mateus, naquelas passagens, o próprio Cristo foi tentado por Satanás. Ele mesmo foi alvo de tentação, de uma tentativa de engano. Estou mencionando fatos, irmãos. E, curiosamente, em Lucas capítulo 10 e 11, é interessante que Jesus Cristo, ele mesmo estava expulsando demônios com uma frequência. Em Lucas capítulo 11, aconteceu que Jesus expeliu um demônio de uma pessoa, e essa pessoa era muda. Quando Jesus promoveu aquela libertação, aquela pessoa anteriormente muda voltou a falar. As pessoas ficaram então admiradas e disseram assim, os invejosos, ele expulsa os demônios na autoridade do maioral dos demônios.
o Beelzebu ou o Baal-zebu, que é chamado de o Deus das moscas ou o príncipe dos demônios. O próprio judeu falou assim: não, ele expulsa os demônios porque ele é habitado pelo líder de todos eles, então ele é um falso. E naquele contexto, então, Jesus fala aquela palavra que nós conhecemos bem, que seria muito estranho imaginar que o próprio Satanás age contra si mesmo. Ele diz: se Satanás expulsa Satanás, logo o seu reino vai se dividir. Jesus quis dizer então que Satanás não é trouxa o suficiente para fazer isso, que ele não fazia aquilo na autoridade de Beelzebu de maneira nenhuma, mas que ele fazia aquilo na autoridade do Espírito Santo do próprio Deus, porque ele é o próprio Deus. Aí no capítulo 10, eu fiz o inverso, Jesus Cristo, ele manda os seus discípulos em uma missão nas cidades em volta. Ele fala: olha, eu estou enviando vocês vão curar pessoas, vão pregar o Evangelho. E quando os discípulos foram enviados, eles voltaram assim maravilhados. Capítulo 10 de Lucas, versículo 17 e 18, lá os discípulos ficam assim maravilhados, eles voltam alegres dizendo: mas Jesus, até os demônios se nos submetem. Ou seja, eles ficaram tão felizes que quando eles iam em nome de Jesus, eles eram capazes de expulsar esses espíritos maus das pessoas no nome de Jesus. Era uma coisa misteriosa e os discípulos ficaram admirados. E Jesus disse: olha, não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Isso é que é motivo de alegria. Não é esse negócio de expulsar o demônio, isso é bobagem no final das contas, Então, nós vemos que Jesus fez isso, os seus discípulos fizeram isso, e com uma frequência grande na Bíblia, nós vemos isso acontecendo. Se nós abrirmos nossa Bíblia lá no livro de Atos, aconteceu um episódio, se não me engano é capítulo 19, onde uns judeus ou religiosos ali, eles eram os exorcistas ambulantes, como diz a palavra. Eles andaram vendo Paulo expulsando demônios de pessoas. Aí eles pensaram assim: mas isso é muito legal, É muito legal fazer isso. Aí eles começaram a ver umas pessoas passando por isso e disseram assim: olha, eu te esconjuro pelo nome do Deus a quem Paulo prega. Aí, se vocês conhecem a história, vocês sabem o fim que aconteceu, Aquela pessoa possuída deu um couro nesses caras, bateu neles, envergonhou eles, expôs eles publicamente e disseram assim: olha, Paulo a gente sabe quem é, o Deus dele lá a gente sabe quem é, mas e você? Quem você é? Você é quem para vir fazer isso? Aí o couro comeu, aquela história espalhou, gerou medo em todas as regiões, e assim o pessoal viu que não é simplesmente uma palavra mágica do tipo assim, uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Eu te expulso no nome do Deus que o apóstolo Pedro prega. Não é assim, irmãos? Não é uma senha mágica, não é uma palavra mágica, um abracadabra que você faz assim e o milagre, a coisa acontece. Não é. Então, isso tem a ver com autoridade e tem a ver com a autoridade em nós. E isso então aconteceu ali. Mencionando esses fatos, irmãos, eu quero assumir que a Bíblia, ela não tem medo de falar desse assunto. Ela não tem medo de mostrar que isso existe e que isso acontece. Mas, antes de eu abrir para perguntas, eu quero dizer assim, que isso não deve gerar medo em nós. Não deve gerar medo. Não é uma coisa para a gente ficar assim assustado, pensando assim: mas e se? E como que é isso? E essa coisa toda. É um fato evidente que quando nós vemos uma pessoa habitada por um espírito mau, é feio. É muito feio. É uma situação extremamente desagradável de lidar. Eu já passei por isso aqui em Lafayette 2 vezes. Irmãos, foi uma situação muito chata de se ver. E a gente pensa assim: mas aquilo ali não é alucinação,
esquizofrenia, não é ataque epilético, não é... O que é aquilo? Como é? Irmãos, não é. Não ignoro que pode ter gente falsa, falando que tudo é possessão, porque é o mal do nosso mundo. A gente sempre fala disso em tom de gozação, e a verdade é que hoje acusa-se o mal de tudo, né? Minha vida foi mal, é o demônio. Meu casamento acabou, é o demônio. Eu adulterei, foi o demônio. Eu passei por problema, foi o demônio. Tudo é o demônio, e não é assim, né? Mas são eventos surpreendentes. A Bíblia mesmo narra força sobrenatural, um homem que arrebenta correntes, uma pessoa que pode expor fatos que é do seu próprio conhecimento, basicamente. Aconteceu isso, meu primo Rafael me ligou lá em Belo Horizonte um dia, tem uns anos, no final de um culto lá, estava todo mundo de fora, uma mulher que estava na igreja, teve aquele problema lá, e a mulher começou a acusar ali, falar, e começou a apontar, falando, não, porque você está falando isso, mas você faz aquilo, e começou a apontar o dedo, e contar os podres das pessoas. Aí, ele ficou apertado, pensou, e a hora que tinha o dedo apontar para mim, eu estou lascado. Aí começou, aquele negócio assim, a hora que foi chegando nele, ele, aí falou lá na hora, não sai em nome de Jesus. Falei, você estava com a consciência culpada, hein? Aí, irmãos, veja, isso não é normal. Isso não é esquizofrenia, não é epilepsia, isso não é nada disso. Isso é algo fora do normal. E a gente ouve relatos disso. Força sobrenatural, capacidade, assim, coisa que não tem lógica. Aí, irmãos, só uma questão, gera uma pergunta, porque eu mencionei isso, que é um caso efetivamente de uma pessoa ser habitada por espírito mau. Não é que toda pessoa vai ser, quando tem esse problema relacionado com esse espírito mau, não é só que ele vai habitar dentro da pessoa, mas há o caso de a pessoa ser oprimida, o ato da própria tentação, o ato da oposição. Um exemplo, eu posso mencionar aqui, um exemplo, Paulo diz aos Tessalonicenses assim, ele fala, nós estamos tentando fazer determinado trabalho, estamos tentando ir a determinadas regiões, mas o nosso inimigo está nos barrando o caminho. Quando Paulo fala disso lá em Tessalonicenses, ele está falando que o diabo, de alguma forma, pela sua própria organização, estava impondo uma barreira para que aquilo não acontecesse. Acontece? Vocês duvidam? Daniel capítulo 9. Daniel, o profeta, da cova dos leões, ele começou a ter algumas visões de Deus depois de um determinado período, e o anjo Gabriel andou aparecendo para ele, dando explicação das visões que ele tinha. O capítulo 9 fala que Daniel estava orando a Deus, precisando de orientação, e Deus envia um anjo até Daniel. Mas aquele anjo não chega até Daniel, por alguma razão. E a Bíblia narra que um demônio ou um governante do mundo tenebroso, chamado de príncipe da Pérsia, Daniel estava nas regiões da Pérsia. Então, o que dá a ideia de um ser espiritual com autoridade naquela região, já que a gente pensa que Satanás tem um sistema também organizado. Fala que esse espírito ruim, então, impôs barreira para que esse anjo não fosse até Paulo. Então a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, um dos principais, ele foi até aquela situação, ele pôs um fim àquela resistência, o anjo então foi até Daniel e cumpriu a sua missão. O que essa passagem bíblica narra? Um anjo sofrendo oposição de um anjo mau, um anjo mais forte vai até aquele contexto, ganha aquela batalha e permite que o anjo tome passagem e cumpra aquela missão. Apocalipse capítulo 12, João narra que vê grande batalha entre Miguel, esse arcanjo, contra Satanás, contra os seus seguidores. E é um fato óbvio, irmãos, Satanás não é um rival de Deus. Satanás não é um rival à altura de Deus.
no sentido que a gente pensa assim, nossa, mas na queda de braço, será então, que em algum momento o diabo é mais poderoso que Deus, que os demônios são mais poderosos que os anjos, que o povo de Deus então não tem forças para suportar de pé essa batalha espiritual que existe? Irmãos, é óbvio que não. É óbvio que Satanás é um ser criado. É óbvio que os demônios são seres criados. A criatura é incapaz de superar o seu Criador. Mas é um fato. Eles sabem trabalhar na fraqueza humana. Só para eu concluir, que eu já falei muito, eu não queria nem falar tanto. Alguém pergunta, mas pastor, como então o caso de possessão acontece? Essa é a grande pergunta, Por que uma criança fica possuída? Por que pessoas então supostamente religiosas ficam possuídas? Bem, existe muita teoria por aí, irmãos? Mas eu admito para vocês que quanto mais eu queimo os meus neurônios, mais difícil para mim é compreender isso. Eu estou sendo honesto, não sou perito nessa área, não sou perito, até porque a Bíblia não fica dando tantos detalhes, eu até me assusto quando eu vejo a igreja dando assim, citando um monte de nomes, citando um monte de casos, como que recebe, como que expulsa, pensando de onde que eles tiram isso, Será que é o próprio diabo que está contando para eles? E se é o diabo que conta, você vai acreditar numa criatura que é chamada de pai da mentira? Misericórdia, Aí eu não entendo. Aí tem uma descrição bem rica de como isso acontece. A Bíblia não fala, irmãos, a Bíblia não fala. Há uma menção. Vamos abrir nossa Bíblia lá? Vamos abrir lá. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus capítulo 12, versículo 43, a palavra diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, então veja, não está falando de opressão, está falando de possessão, e se você ler os versículos anteriores, o capítulo 12, você vai ver que foi no contexto em que Jesus expulsou um demônio cego e mudo, ou seja, ele produziu cegueira e mudez na pessoa. Então era o contexto da passagem. Então, quando o espírito imundo sai de dentro de um homem, ele anda por lugares áridos, ou seja, em uma região desolada. A gente não entende bem o que é isso, porque não é no nosso mundo físico, procurando então repouso, mas ele não encontra. Por isso ele diz: eu voltarei para o lugar de onde saí. E tendo voltado até aquela pessoa, ele encontra a casa vazia, varrida, ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando eles habitam ali, e o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o estado anterior. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Irmãos, só um detalhe aqui. Esse debate ele aconteceu porque Jesus Cristo havia promovido uma libertação espiritual. Então começou ali uma série de discussões, e Jesus então, ele dá essa pincelada, ele fala, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, e aquela pessoa continua, vamos dizer, disponível, como uma casa aberta, esse espírito pode voltar para essa pessoa, trazendo outros junto consigo. Então, ouve o que vou dizer aqui, a Bíblia fala, a Bíblia não nos informa sobre as condições que tornam possível uma possessão, mas as palavras de Jesus em Mateus 12 indicam que uma casa vazia, ela pode ser ocupada ou reocupada. Então, a única teoria que eu tenho sobre o que possibilita uma possessão, irmãos, a minha teoria seria de uma pessoa
que ela é vulnerável, uma pessoa que não está sob o domínio de si, ou uma pessoa que efetivamente procura isso. Vamos dizer, uma casa que quer ser habitada de modo intencional, ou uma pessoa que fora do seu juízo perfeito é suscetível a esse tipo de fato. Normalmente, esses são fatos. Certos envolvimentos, certa interação com isso, ou mesmo uma pessoa fora do seu juízo normal, seriam alvos disso aí. Bem, a Bíblia, quando fala no capítulo 12, Jesus diz que se essa pessoa for habitada por um poder maior, e ele está falando do Espírito Santo ou do próprio Deus, essa pessoa não pode ser molestada ou incomodada por espírito mau nenhum. É por isso, irmãos, que o cristão, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, ele não tem que ficar preocupado com isso. Se o Espírito Santo faz morada em mim, o diabo não vai morar em mim. É por isso que não dá para entender a bagunça que existe hoje. Tem o Espírito ou tem o demônio? Como funciona isso? Os dois ao mesmo tempo? É uma casa de 2 cômodos, onde cada hora um está ali mais soltinho? Como é? Não é isso. Então, o que Jesus fala é, se nós somos habitados pelo Espírito Santo, não tem essa história. É por isso, irmãos, que quando uma pessoa recebe uma espécie de libertação desse tipo, simplesmente expulsar aquele espírito mau e a pessoa continuar no mesmo estilo de vida, muda nada. Ela vai simplesmente estar livre daquilo, mas se ela não é habitação de Deus, ela pode então ser habitação do mal. É o que a Bíblia diz. Se você ler a Bíblia toda, existem 2 tipos de habitação que o homem pode ser. Ele pode ser habitado pelo Espírito, ou pode ser habitado por um Espírito mau. Bem, irmãos, não sou expert nisso, não sou pós-doutor nesse assunto, desconheço muita coisa, não sei navegar no campo da suposição, mas estou falando daquilo que a Bíblia fala de maneira assertiva, porque aí eu não tenho o risco de errar,